Então, vamos lá. Lembrando que a leitura é geral, coletiva e intuitiva, pode ser que ela não ressoe com todo mundo. Então, Virgem, se você quiser, dá também uma olhadinha na previsão dos outros signos fortes que você tenha no seu mapa, ok? Então, vamos lá. Arcanos maiores para o signo de Virgem, previsão para os próximos dias. O que a gente tem aqui? A gente já começa com o arcano da força, Virgem, abrindo a tua tiragem. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de energias para complementar essa tiragem para o signo de Virgem. Vamos lá. E os arcanos estão resistindo a sair aqui, parece, hein, Virgem? Vou puxar duas. O que será que está segurando aí a energia dos virginianos? Com essas cartas que insistem em não sair, né, em não pular. Mas vamos lá. O arcano da força, seguido pelo arcano do mago. E, por fim, o arcano da justiça. Virgem, este é um momento de autocontrole. Os próximos dias pedem de você autocontrole e autodomínio. É importante que você consiga gerenciar as suas emoções a ponto de que essas emoções não ditem as suas ações. O arcano da força, quando ele vem, é um arquétipo que fala muito dessa questão do realmente autocontrole. Aqui a gente está muito ligado àquela ideia da inteligência emocional, do gerenciamento das emoções, hoje em dia tão em voga, tão falado, né? Em todo lugar a gente vê a questão da inteligência emocional, que podemos dizer que ela é uma das competências, uma das habilidades mais procuradas nas pessoas no dia a dia, né? Quando as pessoas vão fazer aí uma entrevista de trabalho, mesmo quando você está procurando um parceiro, um par, ainda que não seja, né, para relacionamento amoroso, a inteligência emocional ela está muito comentada, está muito procurada, muito em voga. Augusto Cury fala, se eu não me engano, em gerenciamento das emoções, que é você se conhecer a tal ponto em que você gerencia as suas emoções, você aceita essas emoções, você vivencia esta emoção e a enfrenta, seja ela boa ou ruim, mas você não permite que ela te domine, não permite que a sua fera interior, que ela vá e dite as suas ações. Por isso é que a gente vê aqui nesse arcano maior da força, justamente uma suposta donzela, domando aqui uma fera retratada por um leão, segurando a mandíbula, né, dessa fera com as suas mãos, querendo dizer o quê? Autocontrole. Essa donzela, ela é mais forte que essa fera, por quê? Porque a sua força não é a força bruta, mas sim a força interior. Força interior para dominar as suas próprias emoções, dominar a si próprio. Quando o arcano da força sai, traz essa mensagem de que muitas vezes é necessário não a força bruta, mas sim a força interior. Muitas vezes não um confronto direto por meio da força, mas sim a diplomacia. A diplomacia em alguma situação pode ser que te traga melhores resultados do que um enfrentamento direto, Virgem. Então, pelos próximos dias, tenha isso em mente. O importante é você saber se controlar, saber gerenciar as suas emoções e também saber ser diplomata o suficiente para não entrar em um confronto direto ou não querer utilizar da força bruta, ou seja, do enfrentamento, tá? Ainda que obviamente não seja um enfrentamento físico, mas uma discussão, um enfrentamento direto. Saiba sair por outro resultado, outro viés, tá? Saiba aí ser diplomata. Saiba usar da diplomacia para você sair de um confronto, tá? E o que a gente vê aqui? A gente tem, fechando essa tiragem, o arcano da justiça. O arcano da justiça traz, obviamente, a ideia de justiça, traz o equilíbrio da balança da justiça na sua vida. Olha só como a gente está falando aqui de equilíbrio, tá? Equilibrar
inclusive as suas emoções, né? Como a energia está casada. Mas também o arcano da justiça traz, não fala somente da justiça dos homens, fala da questão de você saber ser justo diante dos acontecimentos, diante das situações que se colocam aí à sua frente. É você ser justo, mas justo como? Né? O ser justo é uma medida subjetiva. Quando a gente está falando do que é justo para uma pessoa, pode não ser justo para outra pessoa. E o arcano da justiça, quando ele vem sob esse viés, ele traz essa ideia de você agir de acordo com a sua consciência. Diante de alguma situação em que você seja chamado a intervir, ou alguma situação que se coloque aí à sua frente, é importante você ser justo com os outros e também ser justo com você. Justo como? Justo de acordo com aquilo que você traz de princípio moral, de princípio ético, de acordo com os seus valores, de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua própria consciência. Quando você age de acordo com a sua consciência, não há como falhar na sua justiça, na sua régua de justiça, tá? Mas também aqui a gente pode ter uma outra interpretação, virginianos, que realmente pode ser que você esteja aí para assinar algum acordo. A gente pode, o arcano da justiça também fala, né, de acordos formais da própria justiça, poder judiciário, também de tudo aquilo que é feito por escrito, aqueles contratos por escrito ou mesmo aqueles acordos verbais que de alguma forma se formalizam, tá? Que fazem acordo entre as partes, tá? Então, se você estiver diante de alguma situação em que você esteja começando algum negócio, que você esteja pronto para assinar aí algum papel relacionado a alguma parceria, algum acordo, alguma sociedade, ainda que sociedade conjugal, porque o casamento perante a lei não deixa de ser uma sociedade conjugal, né? Um acordo entre as partes que decidiram se unir mutuamente por meio do matrimônio, né? Então, formalmente falando, é bem isso, é um acordo entre as partes, tá? Enfim, independentemente da área da tua vida em que um acordo possa aí ser finalizado, que você esteja pensando, é importante que você, durante a negociação, tá? Que você não utilize de um confronto, do enfrentamento direto, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui o arcano da força, como eu já expliquei, o arcano da justiça, e no caminho do meio eu tenho o arcano do mago. O arcano do mago, ele fala de tudo aquilo que tem um potencial de iniciar. Na verdade, é você colocar em prática aquilo que você já tem meio que idealizado no mundo das suas ideias, tá? Talvez um projeto, alguma coisa que você tá aí esperando para você colocar em prática. O arcano do mago é o arcano de número 1. Então, ele remete a todos os começos, a todos os inícios, a todos os novos começos, recomeços, novos inícios. É tudo aquilo, é uma energia de impulsão, de início muito grande. E o arcano do mago traz em si como atributo a atitude, a ação. É uma energia que pede que você vá para a ação. É uma energia que pede que você tenha atitude. É como se você já tivesse todas as ferramentas necessárias para colocar em prática alguma ideia, algum projeto, algo que você já vem aí planejando há algum tempo, tá? E pode ser que durante os próximos dias isso venha a ser formalizado, você venha começar algo, ou mesmo, por exemplo, abrir uma empresa que você vai lá na junta comercial e protocola os papéis, né? Ou pede ajuda de algum contador, algum advogado para você formalizar alguma empresa, ainda que seja uma empresa individual, tá? Não sei se vocês entenderam a ideia. É tudo aquilo que você talvez já tivesse em mente, que você resolve colocar em prática por meio de uma formalização que está aqui sendo anunciada pelo arcano da justiça. E o arcano da força, ele te alerta que se você está em vias de fazer algum negócio, alguma parceria, alguma sociedade, tá? Cuidado, não entra no enfrentamento direto. É óbvio que quando a gente tem mais de uma pessoa envolvida, né? A gente pode estar falando aqui de uma parceria ou mesmo de uma sociedade que envolve outras pessoas, né? Existem aí interesses individuais que
podem ser que se conflitem quando vocês estão aí numa negociação. E aí o arcano da força já vem te trazer esse conselho. Virginiano, não entra na força bruta, não vai de supetão, não vai metendo o pé na porta, tá? É importante que aqui você use justamente o quê? Da diplomacia, da tua força interior. Gerencia tuas emoções, se controla, tenha autodomínio, tenha autocontrole para que você possa ser diplomata o suficiente para chegar em bons acordos. Por quê? Porque os bons inícios estão aqui à sua frente pelos próximos dias. É o que está sendo anunciado pelo arcano do mago aqui no caminho do meio, tá? E é importante também que diante de qualquer situação que você se veja nesse contexto, que você saiba ser justo, que você saiba agir de acordo com seus valores éticos e morais, que você saiba usar dos seus atributos morais para chegar em bons acordos, em acordos justos para ambas as partes ou mais de duas partes envolvidas, todas as partes envolvidas, tá? Saiba ter a força interior o suficiente para que você consiga gerenciar tanto a si próprio quanto ao contexto em que você se veja, tá bom? Pessoal, lembrando que é uma leitura geral, então adapte essa energia ao seu momento de vida. Eu falei aqui de matrimônio, mas a gente também pode estar falando o quê? De um divórcio, sim, tá? E aqui tudo indica que o melhor é você chegar a um divórcio consensual, que não haja briga, para que você não precise entrar em uma disputa judicial, tá bom? Lembre, adapte essa energia ao seu momento de vida, para que os arcanos do tarô possam te trazer aqui os melhores aconselhamentos, tá bom? Lembrando, o arcano do mago já tá falando aqui para você. Aproveite os próximos dias para que você tenha atitude, para que você entre em ação. Ou seja, saia da estagnação, saia dos planos das ideias, porque você já tem os mecanismos e as ferramentas, você já domina a matéria, o assunto, aquilo que você pretende colocar em prática, tá bom, virginiano? Vamos pegar aqui agora o oráculo das intenções e ver o que ele traz aqui de aconselhamento, de mensagem, para que vocês possam refletir pelos próximos dias. O oráculo das intenções sempre traz aí uma mensagem de expansão da consciência, para que a gente reflita sobre ela. Vamos lá. Aqui saiu a mensagem: luz. Olha só. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Olha que interessante, né? A gente falou aqui muito de você sair do planejamento e entrar em ação, colocar em prática alguma ideia, algum projeto. E aqui o arcano da justiça também conversou com você, virginiano, no sentido de você saber ser justo, de acordo com seus padrões éticos e morais, de acordo com a sua consciência, né? E isso é um critério subjetivo, né? Se a gente não está falando da justiça no sentido de poder judiciário, ou se a gente está falando da justiça divina, que pode também ser, aqui a gente está falando da questão de você agir de acordo com a sua consciência. E aqui, ó, tá falando justamente da tua própria luz, a tua consciência, a tua luz que está em você guiará a sua jornada, tá? Para muitos também, a gente pode estar falando aqui de uma situação de karma, né? O arcano da justiça traz essa ideia de karma, mas não necessariamente aquela questão de karma ruim, tá? Eu falei aqui em justiça divina. O arcano da justiça, quando ele está relacionado a essa questão da justiça divina, a gente fala muito da lei de ação e reação, na verdade, né? Às vezes as pessoas têm a ideia equivocada de que o karma é uma coisa ruim, nossa, karma, eu vou pagar pelo que eu fiz de ruim. Na verdade, não é essa a ideia, né? Quando a gente estuda um pouquinho essa questão de ação e reação, da lei de ação e reação, a gente lembra, né, que nós somos seres com magnetismo, nós temos o nosso magnetismo pessoal, a gente está no mundo de magnetismo. Quando a gente emana uma energia, quando a gente faz algo, pensa algo, perdão, a gente emana uma energia numa determinada frequência magnética. E isso vai para o universo. E é inevitável
que essa energia volte para nós por meio do magnetismo. Isso é pura lei de ação e reação, é lei de causa e efeito, né? Então, tudo, por isso que a gente fala que a gente atrai tudo aquilo que a gente vibra, que a gente emana. O arcano da justiça também traz essa ideia de lei da atração, até como alguns gostam de dizer da lei da atração, né? Mas é que é muito mais que isso, né? A gente colhe o que a gente planta, todos esses ditados que a gente escuta, na verdade a gente está falando isso, que nós somos seres magnéticos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente faz alguma coisa, a gente está emanando uma frequência daquela coisa, ou daquele pensamento, ou daquela palavra, daquilo que a gente sente, a gente está entregando isso para o universo. E é inevitável, é inexorável, isso irá retornar para nós, tá bom? Na mesma frequência em que a gente emanou. Então, esse arcano da justiça também fala isso. E aí a gente pode ser muito mais profundo aqui na interpretação dos arcanos, né? É a gente ter a força interior, que está abrindo aqui a tua leitura, ter a força interior tamanha, a gente conseguir se dominar, a gente ter o autocontrole tamanho que a gente consiga controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que a gente emane isso para o universo e isso volte para nós na mesma frequência daquilo que a gente vibrou de forma positiva. Então, olha só como a gente pode aprofundar a interpretação dos arcanos, né? Eles não são meios de adivinhação, eles são realmente direcionamentos que a espiritualidade nos traz de acordo com o nosso momento de vida. Então, talvez haja alguém aí do signo de Virgem que está passando por uma situação em que isso se encaixa, e daí vem a interpretação dessa mensagem do Oráculo das Intenções falando, né? Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A gente está falando aqui da centelha divina que está em cada um de nós, né? A luz que está em você guiará a sua jornada. E você é forte o suficiente, você tem o autocontrole, o autodomínio, o autogerenciamento das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, para que você consiga fazer a lei de causa e efeito trabalhar a seu favor. Olha só que intenso isso, hein? E aí, ó, você consegue ter o quê? A atitude necessária para colocar em prática todos os seus projetos, por meio que da cocriação, né? A gente está falando aqui de uma coisa muito mais profunda, de nós sermos co-criadores da nossa realidade. Isso aqui foi muito forte na tua leitura, tá, Virgem? Então, adapte isso ao seu momento de vida. A gente está falando aqui, assim, de alguém que está nesse caminho da expansão da consciência. Olha aqui a questão da justiça, aquilo que é justo de acordo com a sua consciência, de você se conectar com a tua centelha divina, conseguir controlar seus pensamentos, ações, sentimentos e emoções, tá? A fim de que você seja o co-criador. Olha aqui, a gente tem o arcano do mago, né? Ele se encaixa perfeitamente nessa ideia de cocriação. Você colocar em prática e usar as tuas ferramentas para que você possa colocar em prática aí seus planos e seus projetos, tá bom? Pessoal, essa foi a leitura para o signo de Virgem. A gente deu nossa, foi um salto aqui que a gente deu nessa leitura, né? Foi apenas para alguns isso aqui, para quem já tá nessa pegada de cocriação e tudo mais, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.